aí galera, beleza? Tô aqui de novo, quero agradecer mais uma vez a toda a galera que acompanhou o vídeo anterior. E como prometido, dessa vez eu vou dar continuidade demonstrando a minha coleção. Se vocês me permitem uma correção, na edição anterior havia dito que a Estelar havia sido exilada do planeta Tamara, correto? Bem, na verdade ela não foi exilada não. O que acontece é que mesmo depois de ela vencer Commander, o Conselho de Tamara decidiu que seria melhor o Commander continuar como a rainha do planeta. A Estelar obviamente não aceitou isso e resolveu voltar para a Terra. E é isso que aconteceu, ok? Agora vamos dar continuidade às edições da coleção. Na edição número 31, temos os híbridos enfrentando os titãs na capa. E os híbridos são crias de Mentor, são pessoas que geralmente estavam à beira da morte e acabam sendo resgatadas e transformadas em super seres por Mentor, só que ficam à mercê do controle mental de Mentor. Então, quando o jato dos titãs estava quase chegando na torre titã, ele é atacado por um híbrido de poderes alados chamado Pteradon, que acaba derrubando o jato. Nisso o Aqualad aparece e salva os titãs quando o jato cai dentro do rio. O Aqualad consegue se segurar numa delas, que se chama Harpia, que tem o poder de voar, e quando ela foge, o Aqualad vai segurando ela e vai até o covil de Mentor. Nesse meio tempo, os titãs remanescentes acabam vendo uma programação na TV que fala sobre o retorno do Irmão Sangue. Matriarca do Caos aparentemente está promovendo um retorno para o Irmão Sangue, e eles veem na TV também o Asa Noturna e a Ravenna junto com elas, tipo, glorificando o retorno do Irmão Sangue. Obviamente os titãs percebem que se trata de um controle mental. Os titãs acabam tendo que decidir se eles vão atrás de Mentor, que é o padrasto do Mutano, ou do Asa Noturna e Ravenna para resgatá-los. O Mutano acaba decidindo que é melhor resgatar o Asa Noturna e a Ravenna mesmo, e todos entram em um consenso para resgatar os dois primeiro. Nesse interim, a Estelar chega na Terra e eles partem para ir atrás do Asa Noturna e da Ravenna. Eles vão até um país, se eu não me engano, chama Zandia, que é um país de super criminosos, é um país todo errado. E lá eles começam a investigar onde poderiam estar a Ravenna e o Asa Noturna, só que lá eles se deparam com um grupo de super vilão chamado Irmandade Negra. Na edição 32, os titãs enfrentam a Irmandade Negra e acabam levando uma surra. A verdade é que, enquanto isso, a Matriarca do Caos prepara uma apresentação que está sendo televisionada por mundo inteiro do retorno do Irmão Sangue, correto? E para isso ela utiliza de satélites para simular a junção das estrelas. Ela utiliza de hologramas, até alucinógenos ela lança no meio de todo o pessoal que está lá na igreja lá, esperando o retorno do Irmão Sangue, para todo mundo acreditar no retorno dele mesmo. E quando ele começa a retornar, e isso, todo mundo clamando ele, isso dá poder para ele. E existe um equipamento que canaliza essa energia vibracional das pessoas, glorificando ele, e passa o poder para ele. E esse é o plano deles. Então os titãs, após levarem essa surra para a Irmandade Negra, resolvem pedir ajuda a mais super seres, e aparece o Homem-Robô. Vocês devem lembrar da série Patrulha do Destino, quem já assistiu sabe quem eu estou falando. E também a Franciscane, que era uma ex-namorada do Flash, aparece para ajudar, e o Robin, nesse caso o Jason Todd. Quando os titãs estão atacando a igreja do Irmão Sangue, eles vão com tudo. O Irmão Sangue acaba ressurgindo, ele aparece tipo um holograma dele, desde como fosse um feto, vai crescendo até se tornar o homem adulto, e aparece cheio de poder e glória lá. Quando ele aparece, os titãs já ficam atacando com tudo. Pode ver nesse quadrinho, você consegue ver, os titãs aparecem tudo e pulam para cima dele. Só que a Ravenna está do lado do Irmão Sangue, que ela está sendo manipulada, e a Ravenna é muito poderosa. Então ela logo destrói os titãs, deixa os titãs todos no chão. O Homem-Robô tenta atacar o Irmão Sangue, só que o Irmão Sangue está muito poderoso. Nessa cena clássica que o Irmão Sangue acaba destruindo o Homem-Robô. Sobra a cabeça dele rolando.
Enquanto isso o povo grita sangue, sangue. Muito doido. Acaba que só sobra a Franciscane, que não há muito o que fazer. E no final da história aparece a Franciscane pedindo ajuda para a Liga da Justiça. A gente vê o Batman que pensa, na próxima edição já era Irmão Sangue, né? No final ninguém derrota o Batman. Mas vamos ver se foi isso mesmo. Na edição 33 é a história da continuidade. O Flash está na capa porque essa que começa a ser contada na TV nos Titãs também, as histórias do Flash, o Wally West, que sinceramente são fenomenais. Lembra que eu havia dito que a Liga de Justiça resolveu ajudar a Franciscane a salvar os Novos Titãs? Pois então, o Irmão Sangue já ressurgiu, e ele começa a mandar todos os seus seguidores a fazer uma revolução, atacar a Casa Branca, todos os patrimônios da Terra, os grandes governos da Terra, a atacarem para fazer uma revolução. Nisso, a Liga de Justiça, que foi ajudar a Franciscane, acaba tendo prioridade de salvar esses locais e deixando ela na mão sozinha. Dá até dó quando a gente vê ela, só ela lá, novamente sozinha, sem ninguém para ajudar para resgatar os Titãs. Mas ela resolve resgatar sozinha mesmo e acaba conseguindo libertar o Flash e o Cyborg e mais uma turma, e eles vão combater o Irmão Sangue. Enquanto isso, quando o Irmão Sangue ressurgiu lá, ele acaba juntando com a Ravena, ele abraça a Ravena, fica junto dela, e a Matriarca do Caos, que devia programar tudo pro retorno dele, fica fula de ciúme, que ela queria estar lá. Ela fica com tanta raiva que ela decide sabotar o equipamento que pega o poder da glorificação do povo e passa pro Irmão Sangue. E faz um esquema lá para ninguém descobrir, porque ela sobrecarrega a energia de tal forma que começa a entrar em pânico. Nisso, o Irmão Sangue resolve tocar na Ravena e passar uma parte do poder dele para ela. Para quem não sabe, a Ravena é empata. Ela absorve a energia das pessoas. E quando ela absorve toda aquela energia, ela fica com tanto poder que ela acaba se libertando do controle mental do Irmão Sangue. Que esse foi seu grande erro. Que o Irmão Sangue simplesmente cai por terra quando ela levanta contra ele. Ela percebe o que ela fez. Ela joga tanta energia nele que destrói a mente dele. Como eu disse, a Ravena levanta com todo o seu ego espiritual. Ela alegando que ela era filha de Trigon e Arela. O Irmão Sangue começa a implorar aqui. Você vê que nessa cena ele começa a clamar pro Azarel, que era um ser alado, um jovem que tinha asas, que estava ajudando também naquele teatro lá. E ele é realmente provavelmente um mutante. E ele começa a pedir ajuda, e esse selado, que ainda era um devoto do Irmão Sangue, pega ele e leva ele voando para longe dali. Mas logo após isso, os Titãs são libertados todos. A gente pode ver que a Estelar retorna quase no turno de novo, depois todo aquele drama lá, a Estelar ter tido que ter casado com outro cara lá, mas parece que eles resolvem se dar bem. Podemos ver também que o Cyborg resolve estar com a cabeça do Homem-Robô, que resolve reconstruí-lo. E o Mutano fala com o pessoal, gente, agora tem que resgatar o Aqualad de lá e resolver o problema que está tendo com o meu padrasto. Irmão Sangue na história acaba, o Azarel, que era o Serlada, vai levar o Irmão Sangue agora sem poder nenhum, com a mente toda destruída, para um convento. Ele acaba lá, cuidando de ovelhas no pasto, e os dois padres aqui no convento, conversando entre eles, falam assim, se questionam quem será esse cara que agora fica só quieto aí. Aí um deles fala, ele deve ser alguém muito especial, porque para um anjo trazer ele para cá. E aqui acaba a história do Irmão Sangue nesse período. Logo em seguida como começam as histórias do The Flash. E de cara, o primeiro arquivilão que ele enfrenta, na última página a gente pode ver, Vandal Savage. De cara, o Vandal Savage aparece. Ele é o primeiro vilão que o The Flash enfrenta nas suas novas histórias. Na edição 34, os Titãs voltam a focar suas atenções em Mentor.
Agora, com o auxílio de Ravenna, fica mais fácil, porque ela consegue, ela não é uma telepata, mas ela tem muita influência nas emoções das pessoas e ela consegue ajudar os titãs, juntamente com os híbridos, que eram controlados mentalmente também por Mentor. Todos se aliando, eles conseguem convencer o Mentor a tirar o capacete. Na verdade, bem que meio na marra mesmo. Mas, de qualquer forma, no final da história, eles tiram o capacete de Mentor. O Mentor se emociona juntamente com o Tano, que é o afilhado dele, né? E tudo acaba ok. Também começa nessa história a continuidade da revista do Flash. O Flash, que inicialmente havia enfrentado o Vandal Savage, aqui ele consegue escapar. Só que ele é atacado pelo Vandal Savage, que continua indo atrás dele. Inclusive, o Vandal Savage ataca Frances Kane, a namorada do Flash, e espanca ela. E acaba que eles têm que ir até mudar de cidade. Nesta revista também mostra o Flash comprando a mansão Wally, ou mansão do Flash, porque o Flash havia ganhado na Mega Sena e começou a gastar e esbanjar toda sua fortuna nessa edição. Na próxima edição, é a edição 35, Assassinato, a violência de Coriander vem à tona. Explicando esse título aqui da capa, o que acontece? Aparece o vilão Gino. O vilão está fugindo e os titãs estão atrás dele. Acaba que em um determinado momento, esse vilão ele acaba ferindo muito o Asa Noturna. O Asa Noturna acaba ficando gravemente ferido e sendo hospitalizado. E como parece que Gino não é só um vilão, mas sim várias pessoas que vestem a mesma roupagem, o mesmo uniforme, quando aparece um outro Gino atacando novamente, a Estelar enfurecida, acreditando que se trata de um ciborgue, que o anterior era um ciborgue, ataca ele com toda a força de suas rajadas. Acontece que no caso, quem estava dentro do uniforme era um ser humano, e ele acaba sendo morto. Com isso, a Estelar e todos os demais titãs vão parar na cadeia, todos presos. Então, no final da história, temos o Asa Noturna está hospitalizado e os restantes titãs estão na cadeia, com exceção da Ravenna, que não estava, e ela ficou cuidando do Asa Noturna. Enquanto a Ravenna e o Asa Noturna estavam no hospital, há um flerte entre os dois e acaba que a Ravenna acaba induzindo o Asa Noturna a beijá-la, e os dois se beijam. E de repente a Asa Noturna fica meio assustado, porque ele namora com a Coriander, né? Ele começa a dizer que ele não queria fazer, ele não entende o que aconteceu. A gente vai vir saber mais adiante que na verdade a Ravenna, como ela consegue mexer com as emoções das pessoas, ela estava induzindo ele a gostar dela, porque ela mesma estava apaixonada por ele. Na próxima edição, a edição 36, temos o Flash na capa aqui. É porque nessa época as histórias do Flash estavam fazendo muito sucesso. Ele tinha enfrentado o Vandal Savage, e aqui ele começa a enfrentar uma criatura meio tecno-orgânica. É estranho explicar. Ela é tipo um simbionte tecno-orgânico. O Flash também, ele acaba se envolvendo com Tina McJean, que é uma mulher 10 anos mais velha que ele e casada. O super-herói talarico da DC Comics. Você tem história escrita, né? Brincadeiras à parte. Aqui também nessa história, na história dos Titãs, eles enfrentam Godiva, que é uma super vilã, que é uma negra muito bonita, uma mulher toda bem produzida, e ela consegue manipular as pessoas, fazer o que as pessoas fazem, tudo que ela quer. Ela é uma terrorista muito perigosa. E também entra para a primeira aparição do Daniel Chase, que é o Danny Chase, que vai acabar se tornando um titã. É um garotinho, filho de agentes secretos, com poderes de telecinésia, sinceramente chato pra caramba. Vamos falar mais dele mais adiante. 2000 anos depois. Bem, galera, olha nós aqui de volta. Dando continuidade, vamos falar agora da número 37, Um Labirinto de Enigmas. Nessa edição aqui,
o Guino volta novamente e ele planeja sequestrar a matriarca do caos, que está grávida esperando o filho do irmão Sangue, correto? Para isso ele liberta 3 supervilões da prisão para que possam distrair os titãs. Os 3 supervilões que são o Dínamo, confesso que eu nunca tinha ouvido falar desse supervilão, o Chip, que é um anãozinho com vasto conhecimento tecnológico, e o Tridente. Não acredito que seja aquele tridente da edição número 13, mas é um tridente utilizando o mesmo uniforme daquele anterior. Ele também sequestra Sequestra não, na verdade, ele também, o Guino, entra em contato com o mestre dos fantoches. Só que nessa edição, né, já na outra edição que vamos ver a seguir, esse mestre dos fantoches nem sequer aparece. Alguns vilões até comentam o que será que tem ocorrido. Também temos uma historinha do Flash, né, onde o Flash vai pro Japão ter alguns ensinamentos com o mestre de Kung Fu. Ensina ele um golpe, o toque da morte. Uma historinha bacana, bem legalzinha. Na edição 38, minha capa não está muito boa, é uma que eu queria comprar para ter uma edição mais nova na coleção. Mas podemos ver a herança do irmão Sangue com a pergunta. Aqui mostrando os titãs, né, tipo, como se estivesse vendo o parto assustados, como se estivesse vendo o menino que nasceu da Matriarca do Caos. E começa a edição já com os 3 supervilões que haviam sido libertados na edição anterior. Começam eles fazendo um ataque. Os titãs aparecem para tentar impedi-los. Claro que isso se tratava de apenas uma distração, porque né, na 37 o Guino consegue sequestrar a Matriarca do Caos. E nessa 38 aqui, ele está pretendendo ele mesmo fazer o parto dela. Só que os titãs já estão em caos, procurando onde será que ela pode estar. E com isso, com essa distração, acaba que o Chip é capturado primeiro, o Mutano leva ele para a Torre Titã, e nesse inteirinho, só que enquanto eles procuram os outros 2 que restou, o Chip foge. E ele vai até a instalação Delta, onde a Matriarca do Caos estava anteriormente, juntamente com a equipe que ia fazer o parto dela. E em uma videoconferência que estava havendo entre os titãs e o pessoal da Delta, o Chip aparece e resolve se entregar. Porém, quando ele chega lá e vê todos os médicos reunidos, ele reconhece que um daqueles médicos ali se trata do Guino. E ele grita assustado, mas esse cara é o Guino. Nessa situação, o suposto médico aparentemente está com a arma, o fere com um tiro. E nisso os titãs, já vendo, teleportam para lá rapidamente com os poderes da Ravena, né? E tentam capturar esse suposto médico que seria o Guino, que consegue escapar. Eles ficam sabendo onde está a Matriarca do Caos e vão ao encalço dela. Quando chega lá, ela alerta que há uma armadilha. A Ravena rapidamente capta o perigo, teleporta todo mundo, inclusive a Matriarca do Caos, para um local seguro, e o prédio é realmente todo explodido. Nisso, o parto da Matriarca do Caos é feito pela equipe médica do Delta mesmo, e ela tem uma criança normal e saudável. E em contrapartida, enquanto a capa demonstrava os titãs assustados com o possível filho do irmão Sangue, aqui temos a imagem deles, por exemplo, aqui, todos felizes, que ela é todos contentes, né? Que nasceu uma criança normal, saudável. E a Matriarca do Caos fala que vai ser criada como uma criança tranquila mesmo, e sem vestígio nenhum, sem nenhum traços do irmão Sangue. Temos em seguida também uma história da Ravena contra a Fobia, uma super vilã que é capaz de fazer as pessoas realçar o medo das pessoas, né? Ela tá com medo das pessoas, fazendo com que as pessoas tenham medo até a morte. No final ela é derrotada pela Ravena, porque a Ravena chamou o pai dela, o próprio pai dessa super vilã, para conversar com ela. E lembra que na história do Flash, dando continuidade, lembra que o Flash estava tendo um relacionamento com a Tina McJean? Pois então, o marido dela, quando ela foi falar de divórcio, o marido dela não gostou muito e ele já estava com alguns problemas de distúrbios psicológicos devido ao ele mesmo testar uma droga que estava criando, que dava super velocidade a seres humanos. Ele testou nele mesmo. Isso teve algumas sequelas que o deixou ele meio perturbado. Mas aí ele vai e espanca a Tina McJean, se transforma no Flash McJean,
cria um uniforme muito tosco, amarelo e roxo. Vou mostrar aqui pra vocês. E ele realmente ganha superpoderes de velocidade, só que ele é tudo atrapalhado. Por exemplo, aqui nesse quadro mesmo, você vê que ele tromba num cavalo da polícia, ele corre na mesma velocidade das balas, porém ele tromba na parede aqui. Ele realmente ficou muito loucão. E ele resolve ir atrás do Flash. Já falou, Flash, ele fica revoltado, né, que o Flash estava pegando a mulher dele. E resolve lá. Eles entram em combate. Quando ele chega lá na casa da mansão Ali West, né? E a Tina estava lá junto com o Flash no momento. Ele chega, eles têm um combate rápido. Ele captura a Tina McJean e resolve fugir com ela. E nesse correr a edição acaba, eles correm junto para em direção a um tanque de gasolina e acaba a edição explodindo. A gente pensa até então que, bom, agora já era Tina e o Flash e tudo, né? Continua na edição 39. A edição 39, que tem essa capa muito bonita com a Ravena num lugar paradisíaco, ela é interessante porque aqui, lembra que em algumas edições anteriores eu falei que a Ravena acreditava que o Dick Grayson, o Asa Noturna, estava gostando dela. Inclusive eles haviam se beijado. Então ela estava induzindo o Dick até alguns sonhos. O Dick estava sonhando geralmente com ela. E acaba que o Dick fala isso com a Estelar, né, com a coreana, e a Estelar resolve conversar com a Ravena. Aí a Estelar conversa com ela, eles têm um diálogo tranquilo, ela não aceita, ela acha que realmente o Dick gosta dela. Aí ela explica, depois ela percebe que realmente ela estava fazendo o Asa Noturna gostar dela e se sente meio idiota por isso. Só que a Estelar conversa com ela na boa, ela acaba ficando tranquila, eles resolvem fazer até uma brincadeira. Ela chega perto do Asa Noturna, fingindo que não tinha conversado nada, beija ele fica assustado, não sabe o que está acontecendo ainda. Depois a Estelar aparece rindo, e para a Estelar isso é tranquilo. Até então é normal na cultura dela, não tem esse problema. E acaba que os dois se entendem, tudo bem, só que tem um detalhe, por exemplo, quando eles conversam, a Estelar sai voando com o Asa Noturna e eles vão se beijar lá no todo. A gente pode notar que a Ravena, apesar de ter falado que estava tranquila, nesse último quadrinho a gente vê que ela sai chorando. Ou seja, ela estava meio confusa emocionalmente, como ela sempre teve essas confusões emocionais, mas ela realmente, talvez, ela gostava mesmo da Asa Noturna. Depois ela procura sair, resolve passar na casa do Victor Stone, que é o Cyborg, e chega lá, tá tendo um churrasco, tá a galera reunida e tá todo mundo de casal. Ela se sente muito deslocada, que a Ravena realmente ela tem muito problema com timidez, com socialização. Isso é uma coisa que era muito enfatizado nas revistas. E ela vai embora. Quando ela chega em casa, ela vê que o Victor tinha realmente chamado ela não estava indo de penetra, ela tinha sido convidada assim. Aí ela volta de novo, resolve levar um refrigerante, fala que tinha esquecido o refrigerante e se enturma com o pessoal lá, à distância, toda a equipe. E você vê que é uma história que não tem super vilões, não tem combates, não tem nada, mas é uma história muito interessante. Do início ao fim, ela é boa de se ler, agradável. É uma coisa que tinha muito nas histórias dos Titãs, eles humanizavam os personagens e a gente se identificava bastante com vários deles. A Ravena dessa época é ao contrário da que tem nos desenhos animados, que parece uma menina meio gótica, meio sombria. Não tem nada a ver. Aqui ela é mais ela é muito tímida, ela tem problemas de envolvimento social e os argumentistas exploravam muito essa personalidade dela. Inclusive que era um diferencial no grupo de Titãs, né? Depois temos uma história do Capitão Átomo. Confesso para vocês que eu não tenho muito interesse no Capitão Átomo. Em seguida temos a continuação daquela história do Flash, né? Aquela explosão que teve lá. Você vê que a Tina está toda detonada aqui, mas o Flash consegue resgatar ela. Ele corre e leva ela para a enfermaria. O Flash começa a pesquisar sobre esse McJean, né? O Dr. McJean lá, e fala com um amigo dele que fala que ele mesmo estava se drogando, utilizando esteroides, anabolizantes para fazer parte do processo para ele ter super velocidade, só que estava deteriorando o organismo dele. Tanto é que depois ele aparece de novo para duelar com o Flash e
nós podemos notar que o Flash começa levando uma surra e provavelmente perder. Só que no meio da luta, ele mesmo, o Flash McDean, começa a sentir algumas dores e cai. Os órgãos dele estavam nas últimas. E ele é hospitalizado, correndo risco de morrer, porque a droga fez muito malefício para ele. Só que o Flash, a Tina, a ex-mãe dele, fica com pena dele, que era um distúrbio causado pelo uso de drogas. O Flash também resolve, fala com a amiga dele, vai resolver tentar ajudar ele de alguma forma. A edição número 40, temos na capa o Flash, merecidamente, porque a história dos Titãs aqui particularmente não é muito boa. Eles enfrentando a Godiva. A historinha, ela parece invadindo um estabelecimento governamental lá, querendo sequestrar algumas informações, e os Titãs aparecem para intervir. Também a história do Capitão Atom novamente. Após essa história do Capitão Atom, tem a história do Flash, e essa sim é uma história bacana. Aqui começa o Flash parte em busca de um doutor, e ele vai conversar com o doutor, ver se esse doutor pode vir ajudar esse Flash McDean que está quase morrendo. Por causa na edição anterior, por causa das drogas que ele utilizava lá. Esse doutor conseguiu desenvolver uma droga semelhante, inclusive fazendo um processo que realmente deu certo. E aqui conhecemos a Trindade Vermelha, que são 3 velocistas dessa experiência desse doutor que obtiveram êxito. E o Flash encontra com eles, são até amigáveis, o doutor resolve auxiliar. Só que quando tem um momento que aparece também uma Trindade Azul, que seria a versão da Trindade Vermelha, que não deu muito certo. Os caras, eles trabalham para o governo da União Soviética lá, só que eles são meio violentos em excesso. E há um combate entre eles e a Trindade Vermelha, que resolve ajudar o Flash. No final, o Flash consegue fazer com que o doutor concorde em auxiliar o Flash McDean. Porém, você vê que a história continua em Super Powers 14. Ou seja, abriu o jogo fazendo você comprar outro serviço para você ter continuidade da continuação. Edição 41. Temos na capa Rastros Invisíveis. Aqui parece uma historinha bem básica dos Titãs, que há 3 super vilões atrás de um mesmo artefato. Primeiro aparece um vilão chamado Névoa de Prata. Sinceramente nunca vi ele. Aparece um outro também, que é o Fantasma. Também não vi esses vilões, não era muito conhecido. E um outro também, esse vilão que eu nunca vi. Aparentemente ele tem conhecimento sobre todos os Titãs, mas eles vão roubar esse artefato no museu. Os Titãs estavam preparados para eles, havia colocado como se fosse uma armadilha, e aparecem os 3 super vilões. Só que os 3 não se conhecem e acaba que eles se duelam entre eles mesmos. Historinha meio sem graça, confesso para vocês. Temos uma história do Atom. E estranho, aqui não parece mais, nessa edição não tem uma história do Flash como eu estava acostumado. Eles tentaram a sorte e lançaram uma história do Besouro Azul. Besouro Azul. Não entendi porquê, mas era para completar a página simplesmente. Eles acredito que estavam aguardando algumas edições se alinharem para lançar uma história boa nos Titãs. Porque na 42, Aqualad, tem uma história dessa saga Milênio. A exemplo de Crise nas Infinitas Terras, Milênio também foi uma saga que teve repercussão em várias revistas. Inclusive a primeira história é de vários personagens. Tem vários personagens aqui. Tem o Capitão Atom, o Batman. E é referente à saga Milênio, que particularmente não me agrada essa saga. Na verdade eu não acompanhei ela, né? Não li muita coisa a respeito dela. Mas TV passava, tinha até propaganda no meio das revistas falando sobre
em cada revista o que sairia, Super-Homem, Esquadrão Suicida. E inclusive nessa edição mesmo não tem história de Novos Titãs, na verdade. Porque a história que temos aqui no final, depois dessas revistas de História do Milênio, a história do Aqualad. E nessa época o Aqualad nem fazia parte dos Titãs mais. A história dele junto com o Aquaman, enfrentando os Caçadores Cósmicos. A saga Milênio tinha muito a ver com os Caçadores Cósmicos. Provavelmente a história do Aqualad também é referente à saga Milênio. Bem, vocês podem ter notado que o vídeo já tá grande pra caramba e eu não vou poder cumprir a promessa que eu fiz no vídeo anterior de mostrar 30 edições. Eu acho até melhor parar por aqui também, porque a próxima saga que eu vou mostrar é referente a Quem é Dona Troy. É uma saga incrível. Só ela por si, porque 4 ou 5 revistas, já daria um vídeo muito longo. Então, eu acho melhor eu começar a mostrar as edições, mas não 30 por cada vez. Aos poucos eu vou contando as histórias, mostrando para vocês, porque só mostrar a capa seria fácil fazer um vídeo só mostrando a capa das edições e pronto, acabaria rapidinho as 126 edições. Só que acho que faria ser meio sem graça. Tem muitos vídeos assim no YouTube já. Eu acho legal comentar um pouquinho sobre o conteúdo das histórias. Para quem tiver interesse, quem sabe um dia colecionar Titãs, recomendo muito. Vale a pena correr atrás. Beleza? Valeu. Dê um joinha aí para valorizar o vídeo aí. Agradeço a companhia de todo mundo. Até a próxima.